Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e hoje daremos continuidade aos conteúdos de filosofia do segundo ano. Estamos trabalhando conteúdo de ética, não é mesmo? Já passamos pela ética no período antigo, da antiguidade grega. Vimos durante nossas aulas, as nossas últimas aulas, a ética no período medieval e hoje trabalharemos justamente a ética do humanismo, né? Quando a gente fala de humanismo, nós estamos se referindo na filosofia ao período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Então hoje nós vamos, ver as mudanças de pensamento que mudou na cabeça das pessoas, Sobretudo sobre o agir do ser humano, A ética, portanto, nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, perfeito? Então nós temos alguns objetivos para se cumprir durante essa aula. Antes de eu passar eles ali, só lembrando, não esqueça, de pegar o seu material, fazer suas anotações. Não esqueça também de registrar sua presença lá no Classroom, tá? Para aqueles que estão acompanhando as aulas unicamente pela TV, não esqueça de agendar um horário para você ir até a sua escola para retirar os trabalhos ou então para entregar os trabalhos que você já realizou, beleza? Então vamos lá. Objetivos da aula de hoje, galera. Primeiro, explicar a passagem do pensamento medieval para o pensamento moderno, justamente a transição dessas idades, desses períodos históricos. Segundo, conceituar o humanismo, apesar de que o nome, humanismo, já indica que nós estamos falando de algo relativo ao ser humano, uma ética, portanto, pautada no ser humano. A gente vai explicar isso um pouco melhor. E o terceiro objetivo aqui, compreender a filosofia de Erasmo de Roterdã, que foi um pensador, um filósofo, um humanista, e um dos grandes, pensadores desse período, perfeito? Então esses são nossos objetivos para essa aula, mas, como sempre, no início da nossa aula, a gente começa revisando os conceitos que nós vimos no nosso último encontro, perfeito? Então, já temos aqui um exercício para revisar o que nós vimos no nosso último encontro, que era a ética protestante, tá? A ética do protestantismo, sobretudo com Lutero e Calvino, importantes pensadores da reforma protestante, tá? Então, quais foram os valores defendidos pelo movimento da reforma protestante, promovido por Lutero e Calvino? Você lembra? Dá uma pensada, dá um tempinho para você parar, pensar aí, lembrar do que a gente colocou, retomar as anotações da nossa última aula, tá? Do pensamento de Lutero e Calvino. Quais são os valores que eles defendiam, O protestantismo protestou contra o quê ali? Qual mudança que teve com eles, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, depois a gente volta.
Estamos de volta aqui então, né, pessoal, para corrigir esse exercício aí, né, relembrar um pouquinho do que nós falamos na nossa última aula, tá? Então, sobre a ética protestante, nós temos alguns tópicos principais defendidos por Lutero e Calvino, né? Entre eles, a gente poderia colocar 4 aqui, eu selecionei 4 principais. Primeiro ali, né, a quebra da unidade religiosa europeia, né, a quebra da unidade religiosa que existia na Europa, onde existia um predomínio, né, da Igreja Católica e, sobretudo, né, uma submissão dos países, dos reis, das pessoas, única e exclusivamente à Igreja Católica e à figura do Papa. O protestantismo trouxe justamente uma ruptura nessa unidade religiosa, tá? A gente vai ter em segundo ponto o reconhecimento do trabalho como graça divina, né? Tem que lembrar, lá das aulas de história também, né, que desde a antiguidade grega, romana, as pessoas que têm que trabalhar para sobreviver eram vistas como pessoas menores, né, do que aqueles que não precisavam trabalhar para sobreviver, do que os nobres, né, os bem-nascidos, né, aqueles então que poderiam se dedicar a uma vida mais intelectual, uma vida, né, de governança, né, e não ter que trabalhar, fazer o trabalho do dia a dia. Tá? O protestantismo muda, né, rompe com essa visão e vai valorizar o trabalho. Você trabalhar na terra, no comércio, é uma forma de você agradar também a Deus, né? Então eles vão enaltecer o trabalho. Tá? Terceiro ponto, a acessibilidade do texto bíblico, né, da Bíblia. Tanto Lutero quanto Calvino realizam traduções da Bíblia para justamente as pessoas terem mais acesso, né, à palavra sagrada, né, o texto da Bíblia lá. Tá? E o último ponto, né, valorização da comunicação direta entre o indivíduo e Deus. Os protestantes vão defender que você não precisa de um intermediário, né, para ter a salvação ou para se arrepender do pecado e tudo mais, né? É uma comunicação direta entre o indivíduo e Deus, sem precisar da figura, seja de um padre, do papa ou da igreja mesmo, tá? Ou sem ter que pagar também, né? Porque na época tinha as indulgências, lembra disso? Eles também vão ser contra as indulgências, você pagar para ser redimido dos pecados, perfeito? Então esses conceitos que a gente viu na nossa última aula, tá? E hoje nós temos aqui justamente nessa passagem do período medieval para o período moderno. Então temos algumas características históricas desse período, tá? Primeiro ponto aqui, o movimento de reforma, que foi o que a gente estudou, a reforma protestante, né? Uma revalorização, uma renovação, aliás, da religião, né? Nós temos aqui a passagem, né, da economia, o modelo econômico, né, do feudalismo para o capitalismo, né? Claro que no começo ali, né, vocês veem mais a passagem do feudalismo para primeiro o mercantilismo, né, a valorização do comércio e tudo mais, que o movimento protestante também vai ajudar, né, nesse quesito, para lá na frente você ter, depois da Revolução Industrial, o capitalismo moderno, né, e como nós temos hoje em dia, tá? Terceiro ponto, formação dos estados nacionais, tá? Nesse período, né, começa, né, a ter uma unidade, né, entre o que nós hoje chamamos dos países da Europa ali, né? A região da Espanha, da França, da Inglaterra começam a se formar e tem territórios bem formados ali, sem ter disputas internas, né, entre eles, tá? E o último ponto, né, que vai colaborar bastante do ponto de vista ideológico, de você levar conhecimento para as pessoas, vai ser a invenção da imprensa, do Gutenberg, né, alemão, que inventou a imprensa. E pense que antes, né, para as pessoas terem acesso ao livro, ela precisava de um livro copiado pelos monges copistas, lembra disso lá das aulas de história, né? Copiava-se letrinha por letrinha o livro. Agora, com a imprensa do Gutenberg, você poderia fazer livros muito mais fácil, o que distribuiu o conhecimento para as pessoas, tá? Então isso vai ajudar também na mudança de mentalidade, né, dos europeus ali, da Idade Média para a Idade Moderna, perfeito? Então nós temos outro movimento importantíssimo aqui, o renascimento cultural, tá? Aqui nós temos o Leonardo da Vinci, né, com a obra dele, o Homem Vitruviano, justamente que vai renascer, né, o renascimento vai renascer com o quê? Vai renascer com os ideais estéticos, tá? Ideais de beleza lá dos gregos e dos romanos, tá? Então uma valorização do ser humano e do corpo. Tá? Na Idade Média, a igreja enxergava o corpo como fonte do pecado. Então, o corpo não poderia ser enaltecido pelas artes. Agora, no Renascimento Cultural, eles voltam, igual os gregos, os romanos lá atrás, né? Volta a se valorizar também a figura do corpo. Também as questões das proporções geométricas, né, que o corpo tem ali, né? Quando você, e até essa menção, né, a intenção do Da Vinci ali, ao fazer essa obra, né, demonstrar ali a proporção geométrica do corpo, essa ideia que nós vemos também nas aulas de artes, né, de que a altura da pessoa equivale mais ou menos a 7 ou 8 cabeças empilhadas, a distância entre os olhos, quando você vai desenhar um rosto, né, tem que ser mais ou menos
menos, né, a largura de um dos olhos, a ponta dos olhos descendo reto tem que ser a pontinha da boca, né, dos lábios aqui. Então, todas essas ideias de proporção e harmonia, né, quase que matemática, ou com certeza matemática que o corpo tem, que vai ser valorizado também nesse período, tá? Aqui nós temos uma obra do Michelangelo lá, né, que está no teto da Capela Sistina, né, a criação de Adão por Deus. E aqui nós temos justamente, né, a figura de Deus ali, que ele vai tocar no Adão ali, criar o Adão. Só que você percebe que o Michelangelo, quando ele pintou Deus, ele dá a Deus uma forma humana, uma forma de um órgão humano, né? Tem de prestar atenção, né, olhar bem ali, você consegue perceber que é justamente a forma de um cérebro, ou seja, é um Deus que tem mais características humanas, né? É um Deus também que ele criou o homem a partir da razão, né? E uma razão que também praticamente é uma razão do ser humano, tá? Então, outro ponto ali. E aqui, né, a retomada, com certeza, o renascimento cultural também vai renascer com os filósofos, a filosofia, né, da Grécia Antiga. Então, nós temos essa obra bem famosa, trabalhamos ela aqui já em outras aulas, né? Que é a Escola de Atenas, do Rafael, onde lá no meio dela a gente vai ter, né, justamente o Platão apontando para cima, o Aristóteles apontando para baixo, né, símbolos dos grandes filósofos aí, tá? Então esse renascimento aí que vai renascer com o quê? Com os valores do povo grego e romano antigo, tá? E também vamos ter a revolução na ciência, tá? A revolução científica, né? Com aqueles nomes que a gente vê nas aulas de ciência, o Copérnico, o Galileu, Kepler, tá? Mais para frente o Newton lá da física, que vocês estudam também, né? Todo esse pessoal aí que vai ajudar a, né, revalorizar o método científico, tá? E a ciência aí que vai levar a passagem do geocentrismo, ou seja, antes os medievais enxergavam a Terra como o centro do universo, né? Para o heliocentrismo, né? Antes tudo girava em torno de nós. Afinal, para a mentalidade medieval, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não poderíamos estar em outro lugar no universo que não no centro. Então tudo teria que girar ao nosso redor, tá? Só que com o avanço das pesquisas científicas se provou que não, né? A Terra está em movimento, como os demais astros, em volta do Sol, e mais para frente o Sol também estaria em movimento, a galáxia está em movimento, enfim, tá? Então essa mudança, né, da visão do ser humano perante o universo, né? Deixamos de ser o centro do universo para ser só um pontinho ali, tá? Ou aqui, né, no universo. Temos aí René Descartes, grande filósofo da modernidade, né, que ele vai resumir um pouquinho do que a gente colocou até agora, né, desse pensamento, né, moderno, tá? Descartes diz num livro dele chamado Discurso do Método, nas primeiras linhas já, ele diz o seguinte, ó: o bom senso é a coisa que, no mundo, está mais bem distribuída. E nisto não é verossímil, ou seja, não é verdadeiro, que todos se enganem, mas antes isso testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é aquilo que se chama o bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os seres humanos, tá? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todo ser humano é igual em ter bom senso, em ter razão. E é a razão que dá a capacidade do ser humano de bem julgar e de alcançar o conhecimento. Tá? E daí você vai dizer, tá, professor, mas qual que é a relação disso com a ética? Ué, lá na ética medieval que a gente viu, era justamente uma ética pautada na figura de Deus. Então, a base para o conhecimento era a fé. Aqui na modernidade, a base para o conhecimento não vai ser mais a fé, mas sim a razão. Isso é bem importante a gente entender, beleza? Então temos o humanismo, né? O humanismo então vai ser justamente um movimento, tá, que vai se desenvolver a partir ali do século XIV, tá? Vai ser o início da Idade Moderna e a gente vai ter um engrandecimento do ser humano e uma valorização do conhecimento humano, conquistado pelo ser humano, não mais o suposto conhecimento revelado, né, pela palavra de Deus, que era o que os medievais faziam. E a importância dos estudos das leis, da medicina e da ética em detrimento da metafísica, né? O que seria a metafísica? Já vimos isso, né? Tudo aquilo que está além do mundo físico, tá? A ética medieval, o pensamento medieval é um pensamento metafísico, porque se pauta nessa figura de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que é o Deus do cristianismo, né? Defendido pela Igreja Católica. Agora, na modernidade, a gente vai ter um conhecimento pautado nas obras humanas, portanto, essa valorização das leis, da medicina e da ética, perfeito? Esses são os pontos principais aí do humanismo. E para fechar essa questão aí dessa mudança de pensamento,
um exercício aqui, né, citando Shakespeare, né, também ali um renascentista, né, ele renasceu ali com os valores da dramaturgia, do teatro ali, né, tem essa obra, o Hamlet dele, que é bem filosófica, né, o ser ou não ser, eis a questão, com certeza, você já ouviu essa frase, né, e em outro momento ele diz assim nessa obra, ó, que obra-prima é o ser humano, como é nobre em sua razão, que capacidade infinita, como é preciso e bem feito em forma e movimento, um anjo na ação, um Deus no entendimento, paradigma dos animais, paradigma seria o padrão, o modelo, né, dos animais, maravilha do mundo. A partir do texto citado, podemos destacar que aspectos do renascimento cultural ocorrido na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? A partir da citação do Shakespeare ali, qual, né, o aspecto que a gente consegue puxar ali que tem a ver com esse renascimento cultural? Dê uma lida ali na citação, uma pensada, responde para mim, depois volta aqui.
Voltando então aqui, pessoal, vamos corrigir essa questão aí sobre o Shakespeare, né? Grande escritor da literatura internacional, né? O Shakespeare, então, nessa obra, a gente poderia destacar como ponto, né, acho que talvez o que está mais explícito ali, né, como característica do humanismo e do renascimento cultural do Shakespeare, seria justamente essa valorização do ser humano, né? Porque ele coloca já no início da citação, né, que obra-prima é o ser humano, que obra perfeita é o ser humano, né? Como é nobre em sua razão, valorizando a razão humana, né? Igual os pintores, os artistas plásticos da Renascença, como a gente viu, né? Michelangelo naquele quadro de Deus, né? Na obra, né? Que ele retrata Deus. A gente tem ali ainda, né, um próprio Deus no entendimento. Pense, um medieval jamais falaria isso, que seria totalmente censurado, né? Como pode um ser humano querer se colocar como um Deus, né? Mas agora aqui no Renascimento eles vão valorizar tanto o ser humano que até o Shakespeare chega a dizer um Deus no entendimento, ou seja, na capacidade de conhecer o mundo e as coisas, não é mesmo? E ali um paradigma dos animais, ou seja, um modelo dos animais, o mais perfeito dos seres vivos, portanto, tá? Então essas são as características aí que a gente encontra nessa citação que a gente poderia vincular com o pensamento renascentista, beleza? Seguindo aqui, né, nós vemos lá desde o ensino fundamental também a passagem, né, do teocentrismo para o antropocentrismo. Só lembrando que teocentrismo é justamente aquela ideia medieval de que Deus é o centro do universo. Né, aquela ideia filosófica que nós trabalhamos também, de que Deus é o bem, é a verdade, né, ele é justamente a felicidade, né, ele é a perfeição. Se o filósofo busca o bem, a felicidade, a verdade, a perfeição, na verdade o filósofo está buscando quem? Está buscando Deus. Se aproxime de Deus, portanto tenha fé e você vai alcançar o conhecimento. Só que na modernidade, o que, né, a gente vai ter como característica vai ser justamente o antropocentrismo, ou seja, o antropós, o ser humano como centro do conhecimento. A verdade não gira mais em torno da figura de Deus, mas a verdade gira em torno do ser humano. Portanto, o conhecimento não vem mais pela fé, né, ou não tanto pela fé, mas sim pela razão. Tá? Essa característica básica aí, né? Temos aqui um quadro justamente do Galileu, né, explicando ali para, né, os padres da igreja a questão do movimento da lua, né, das faces da lua. Então é um ser humano explicando o mundo, né? No outro quadro anterior nós tínhamos justamente, né, Deus criando o mundo ali com proporção, então ele pensando no mundo e aqui o ser humano explicando o mundo, tá? Essa relação aí. Então nós temos a ética, tá? Durante, né, o humanismo renascentista, tá? Onde vai ser uma ética que a gente já comentou, antropocêntrica, ou seja, que tem o ser humano como centro, né, das suas indagações, das suas preocupações. Uma ética vai ser fundada na razão, a habilidade humana, né, capaz de conhecer, compreender, explicar e controlar o mundo e a natureza. A concentração na autonomia do ser humano, né? O ser humano agora ter autonomia, ou seja, se dar as próprias leis, se dar as próprias normas, né? Na Idade Média exigia-se que o ser humano seguia as leis divinas, as leis que já estavam dadas por Deus. Aqui não, é o próprio ser humano que vai estipular suas próprias regras, né? E uma retomada do racionalismo ético, que nós estudamos lá atrás, né? Presente na antiguidade grega. Desde o Sócrates, Platão, Aristóteles, todos aqueles filósofos que a gente estudou, né, da Grécia Antiga, né, eles têm como marca do seu pensamento ético esse racionalismo ético. O que é isso? Que a verdade vem por meio da razão. Então, o conhecimento de como você deve se comportar, como você deve agir, vem também por uma coisa racional, o controle racional sobre o corpo, né? Então, tem uma citação aqui do Pico della Mirandola, né, um dos pensadores italianos humanistas, tá, que vai justamente fazer essa valorização do ser humano, né? Ele diz lá, ó, assim, o ser humano pode ser juiz ou artesão de sua própria vida, né? O próprio ser humano controla a sua própria vida, constituindo-se na obra que decidiu ser, ele decidiu ser, né? Nessa autoconstrução, o homem, né, o ser humano, pode tanto degenerar em ser bestial, como ascender a realidades sublimes. Mas é uma construção que ele mesmo propôs para ele próprio, né, para ele mesmo. Tá? Então, temos aí também, né, um outro exercício aqui para fechar essa parte.
Além dos temas cristãos, tá, herdados da Idade Média, né, tem as temáticas cristãs, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos, ou seja, ele incorporou alguns outros elementos, tá, que foram. Tá? Então temos algumas citações aqui, 5, né, alternativas, dê uma olhada ali, pensa um pouquinho, escolhe ali, né, uma ali que você acha que condiz com o enunciado e depois a gente volta aqui corrigir. Marcou a alternativa aí? Será que condiz com a resposta correta? Vamos analisar aqui, ó. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos, que foram os elementos da cultura clássica greco-romana, né? Dos gregos e dos romanos lá, tá? A filosofia, os temas da filosofia, o racionalismo ético que nós vimos, né? No slide anterior, justamente essa ideia que o humanismo vai incorporar também, tá? Ele vai herdar os problemas da Idade Média, né? Mas vai incorporar para resolver isso lá a filosofia grega e a valorização, né, do ser humano e tudo mais, tá? Então nós temos como exemplo, grande exemplo do humanismo, justamente esse pensador, tá, que nasceu na cidade de Roterdã, na Holanda, que vai ser o Erasmo, tá? Então o Erasmo de Roterdã, tá? O Erasmo é um dos grandes nomes desse pensamento, né, dessa filosofia. O Erasmo viveu ali, né, entre o século XV e século XVI, tá? Vai ser contra o aristotelismo da filosofia escolástica, né, aquela valorização que nós vimos que a filosofia escolástica dá para a figura de Aristóteles, onde Aristóteles é colocado como uma grande autoridade da igreja, então se Aristóteles disse é verdade e tudo mais, e a filosofia de Tomás de Aquino, né, que era um aristotélico, tá, ele vai criticar isso daí. Temos uma filosofia do Erasmo de Roterdã, que é uma filosofia como sabedoria prática e vida cristã, tá? A gente não pode confundir, não é porque agora o humanismo vai focar sua ética não mais na figura, né, teocêntrica, mas no antropocêntrico, não é por isso que os filósofos todos viraram ateus, não é isso, pelo contrário, né? A grande maioria deles continua ali, né, com fé em Deus, continuam católicos, inclusive, só que agora eles vão dar, né, um pouquinho mais de valor do que a Idade Média dava para a figura do ser humano, tá? Então o Erasmo de Roterdã, ele vai valorizar muito a filosofia como um estilo de vida cristão. Só que o estilo de vida cristão não da Idade Média, o estilo de vida cristão segundo Cristo, tá? Então ele vai se inspirar lá, ele vai renascer com os valores do cristianismo lá do início, na figura do Cristo mesmo, tá? Então um filósofo cristão que vai buscar essa volta às origens do cristianismo, tá? E as virtudes cristãs, a fé, a caridade e a esperança, tá? E o Erasmo de Roterdã vai valorizar isso.
Ele tem como principal, né, marco do seu pensamento a obra chamada, né, não sei se você já ouviu alguma citação dela por aí, que é o Elogio da Loucura, uma obra bem curiosa, bem interessante que ele escreve, porque é um livro escrito em primeira pessoa, só que não é o Erasmo, né, que está escrevendo, ele se coloca como se fosse um personagem, esse personagem é a deusa loucura. Então a deusa loucura vai escrever um livro para ela mesma, elogiando ela mesma, né? E é bem interessante esse livro, né, porque ele vai colocar justamente, né, que a loucura é uma dimensão essencial do viver do ser humano. Ele vai dizer que muita gente por aí, né, se a gente parar para pensar, né, nas nossas ações, no nosso dia a dia, as nossas ações podem ser incorporadas como ações de loucos, né, onde ele vai colocar tanto um lado negativo quanto um positivo dessa loucura, tá? Ou ele coloca, por exemplo, né, a loucura, né, tá dizendo no livro, né? Eu vejo os governantes sorrirem, ter uma vida de prazeres e tudo mais, né? Só pode ser louco alguém assim. Porque um governante é responsável por todas as pessoas, né, por toda a sua população. Se uma pessoa então passa fome, passa necessidades, esse governante seria responsável por isso. Então nenhum governante deveria ser feliz. Porque qualquer pessoa que esteja infeliz na sua população, isso deveria proporcionar para ele também felicidade. Então um governante que, né, vira um déspota e, né, tem uma vida tranquila enquanto o povo passa mazelas, isso seria, né, um cara louco, né, completamente louco, segundo a visão da própria loucura, né? E a loucura positiva, né, seria também a loucura, né, que Erasmo coloca como a loucura da cruz. Né? Também essa ideia do cristão que vive a sua vida aqui, vive esse momento aqui, esperando, né, depois dessa vida, né, ascender ao paraíso, isso também seria uma espécie de loucura para ele. Tá? Então ele coloca várias faces da loucura aí. Né? Para citar um trecho dessa obra, eu trouxe aqui, né, um pedacinho dela aí. Há duas coisas, sobretudo, que impedem o ser humano de chegar a conhecer bem as coisas. A vergonha, que ofusca a sua alma, e o temor, que lhe mostra o perigo e o desvia de empreender grandes ações. Né? Então, duas coisas ali que servem de empecilho para o ser humano, a vergonha e o temor. Ora, a loucura nos livra maravilhosamente dessas duas coisas. Ou seja, a loucura também ajudaria, nesse lado positivo dela, ela ajudaria o ser humano a se superar a vergonha, superar o temor. Tá? Então, um lado positivo da loucura aí. E aqui, para fechar a nossa aula, né, o último exercício que nós temos, tá? Justamente da citação da obra do Erasmo, né? A desonra é um desses males que eles, os loucos, não sentem. A vergonha, a infâmia, a desonra, as injúrias só prejudicam os que as admitem. Um mal não é um mal para quem não o sente, tá? Qual reflexão ética você consegue retirar do trecho citado da obra Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã? Então, a partir desse trecho que eu selecionei ali, né, qual seria, né, uma reflexão ética que você, então essa pergunta é pessoal mesmo, que você consegue retirar desse trecho ali, dessa obra do Erasmo? Dá uma pensada aí e depois volta aqui.
Voltando então, pessoal, né, a resposta desse exercício era justamente pessoal, era mais um exercício para você refletir, né, trabalhar a reflexão, mas se quisesse você poderia justamente apontar o quanto a loucura tem um papel filosófico, ético aí, né, de ter uma vida mais tranquila, né, porque o louco, ele não vai se preocupar com a vergonha, com a infâmia, com o que os outros vão pensar, então vai ter uma vida mais tranquila, serena ali, tá? Isso poderia ser uma resposta possível. E fechando então nossa aula, galera, temos como pontos principais aí da aula de hoje essa retomada da filosofia antiga pelo humanismo, né, o renascimento dos greco-romanos, o antropocentrismo filosófico, valorização do ser humano na filosofia, e o Erasmo de Roterdã, que vai ter uma filosofia como uma prática de vida do cristianismo, mas do cristianismo inspirado lá em Cristo e não só na figura da Igreja Católica, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui e fiquem bem!